Eu quero, nesta manhã, cumprimentar aos amados irmãos, professores, superintendentes, pastores, obreiros em geral, que num esforço comum e abençoado, resolveram promover esse encontro das Assembleias de Deus aqui no estado do Maranhão. Naturalmente, outros estados limítrofes se beneficiam da mesma forma dos trabalhos aqui apresentados. A minha alegria é encontrar muitos amigos. Meu amigo pastor Caetano, que está ali, já tive o privilégio de estar com ele em Caxias, é um prazer imenso. Aqui eu tenho alguns amigos muito próximos do meu coração. E eu digo isso com muita sinceridade. Não sou homem de jogar confete em cima de ninguém. Mas pastor José Gonçalves, a sua esposa, pastor Raifran, meu querido amigo pastor Leal. E eu vou cometer pecados aqui. Acabei de dizer para o pastor que a gente começa a ficar velho, começa a esquecer. Eu acho que o acúmulo de tantas informações, a gente começa a esquecer de nomes. E eu não quero cometer esse pecado pelos grandes amigos e amigas que eu tenho feito nesse estado para a honra e para a glória do Senhor. Me considero privilegiado em poder estar aqui e poder compartilhar com os irmãos, junto com outros mestres que aqui estão presentes, os estudos deste encontro de escola bíblica dominical. Em primeiro lugar, eu quero aproveitar para parabenizar a convenção, a diretoria da convenção, no apoio que ela dá à escola bíblica dominical. E a Assembleia de Deus, ela tem essa característica especiais marcada na sua história, na sua presença no Brasil, com a escola bíblica dominical. Eu sempre gosto de dizer que quando falo em escola bíblica dominical, que eu sou fruto da escola dominical. Mesmo tendo feito faculdade e tendo estudado bastante, continuo estudando, quanto mais estudo, mais descubro que não sei, e porque não sei eu quero ainda aprender, porque a vida nossa é um aprendizado. É um aprendizado. A gente nunca para de aprender. É por isso que eu gosto de sempre honrar os meus amigos ouvindo-os, porque aprendo com eles muitas verdades espirituais que o Espírito Santo lhes concede de um modo especial. Parabéns, então, à igreja local, ao pastor desta igreja, pela maneira gentil, pela maneira visionária de trazer e promover esse trabalho aqui neste local. Eu estou feliz por esta oportunidade. Hoje, na Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, eu sou o mais antigo comentador de revista. Havia, antes de mim, o pastor Antônio Gilberto, mas eu tive o privilégio de escrever ainda revistas de escola dominical com o Eurico Bergstein, com o Estevão Ângelo de Souza, que foi meu grande referencial, e é até hoje o meu grande referencial, pastor Estevão Ângelo de Souza. Eu sempre fui tratado por ele, pela família dele, como um filho, como um irmão. Eu tenho um carinho muito especial pela história desse grande pastor. E esses eram os homens que escreviam, e eu estava lá entre eles, no aprendizado, desde 1985, que eu escrevo revista de escola dominical, que os irmãos acompanham. Eu não sou o único comentador. Deus levantou figuras importantíssimas no campo da doutrina e da teologia, como o pastor José Gonçalves,
E outros mais, o pastor Osiel, já aqui dessa terra, só está faltando lá o pastor Raifran, porque ele tem conteúdo para isso, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas como não é uma coisa que depende exatamente de mim, né, depende da direção geral e tal, e são muitos valores no Brasil que escrevem bem, e que estão comprometidos com a nossa teologia pentecostal. No meu papel hoje de consultor teológico e doutrinário da Convenção Geral para a CPAD, é um papel que eu considero de um peso enorme, de uma responsabilidade enorme, que eu praticamente não posso dar conta sozinho. Mas qual é o papel de um consultor teológico? É o de preservar, o de ser um guardião da nossa teologia pentecostal autêntica. A nossa teologia pentecostal autêntica. Esse é o meu papel. Como eu não faço sozinho, quando eu estou em apuros, eu apelo para meus amigos, José Gonçalves, Raifran e outros mais, porque eles também têm ideias e conceitos apurados, trabalhados ao longo de suas vidas no ministério que exercem. Por isso estou agradecido a Deus por essa oportunidade. Nessa primeira aula, vocês têm aí no seu livro, é um tema bastante rico, é um tema, eu acho, fácil de ser entendido, não há complicação teológica nenhuma nele. Pelo contrário, esse tema é um estímulo para que professores, superintendentes, pastores aqui presentes possam estimular as suas igrejas no trabalho da Escola Bíblica Dominical. Eu quero dizer para vocês que, a despeito de nós, Assembleia de Deus, historicamente sermos uma igreja que sempre apoiou a Escola Bíblica Dominical, a realidade atual não é a que nós desejamos. A realidade atual é de que a Escola Bíblica Dominical tem fraquejado, não a escola em si, mas esse trabalho tem enfraquecido em muitas igrejas nossas. Já estive em igrejas enormes. Eu visitei uma determinada igreja aqui no Brasil, não vou dizer qual o estado, e ao visitar o templo maravilhoso, um templo para 4.000 pessoas sentadas, salas de todos os tamanhos, de todos os jeitos. Mas aqui esse homem deve dar um valor enorme à Escola Bíblica Dominical. Essa igreja não tinha Escola Bíblica Dominical. Aí eu disse: como é que o senhor reúne o povo? A gente traz cantores, a gente traz uns pregadores desses. Ele não disse assim, mas eu subentendi, desses oba-oba que tem por aí, que só fazem barulho e de fato não tem conteúdo nenhum. Alguns deles vão fazer as devidas exceções. E eu disse: mas irmão, é sala para isso, sala para aquilo. Tinha sala para tudo quanto é departamento da igreja. Não havia uma sala de aula para a Escola Bíblica Dominical. E, na verdade, aquele templo só enchia nas grandes festas promovidas naquela igreja. O que eu percebi? Percebi uma igreja que vou usar um termo meio feio, mas é isso. Uma igreja que ela vai para frente com a barriga. Se empurra com a barriga. Uma igreja sem doutrina bíblica. E quando falo de doutrina bíblica, não estou falando de costumes temporais. Doutrina, conhecimento doutrinário. Não, os crentes são assim. Ficam ao léu. Me encontrei com alguém hoje pela manhã no café, de uma outra igreja. Num instante eu pude perceber qual era toda a visão
eclesiástica ou eclesiológica que aquela pessoa tinha. Bem intencionada, mas que tem um conceito completamente equivocado sobre algumas doutrinas nossas pentecostais, sobre dons espirituais, sobre ministérios distintos. É por isso que facilmente algumas pessoas, quando não são bem doutrinadas, fogem dos fundamentos aprendidos na igreja, na Assembleia de Deus, e facilmente criam uma igreja para eles na porta de uma garagem ou de algum outro lugar, e eles são os donos da verdade, pregando coisas apenas sentimentais. Que Deus nos guarde disso. A escola bíblica dominical tem por objetivo o quê? Fundamentar a fé cristã no coração, na mente da igreja, para que os crentes se tornem firmes em todos os sentidos. Por isso, aqui o tema é o professor como agente de Deus na transformação de vidas. O texto bíblico chave que eu estou usando apenas aqui, Romanos no capítulo 12, versículo 7. Romanos 12, 7 nos diz assim: se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A grande preocupação hoje, especialmente nessa matéria, é o papel do professor na sua relação com a classe de escola dominical que ele tem diante de si para ensinar. E isto é fundamental, porque o ofício de mestre, ou de ensinador, de professor na igreja tem um caráter espiritual. Há uma coisa muito interessante que a gente precisa entender. Nem todos têm uma chamada específica para ensinar Bíblia. Mas muita gente tem talentos naturais, dons naturais para o ensino e que são facilmente utilizados em benefício da igreja nesse sentido. E Deus os unge da mesma forma como unge alguém que é dotado especialmente para exercer o ministério de ensino. Isso é fundamental. Nem todos os professores de escola dominical têm uma chamada específica para ensinar, mas todos os professores dominical obedecem àquela chamada geral que Jesus fez, não apenas para evangelizar, mas também para ensinar. Quem evangeliza, ensina. E isto é fundamental. E logo a seguir, os irmãos vão perceber que aquele que ensina, está aí na sua apostila, é um construtor da teologia no edifício de Deus, a igreja. A igreja. É interessante a gente perceber aqui o seguinte. Vejamos o que diz lá em Efésios 2, 20 ao 22. Efésios capítulo 2, versículos 20 ao 22, que nos diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. É claro que esse edifício aqui é um edifício espiritual. A igreja tem essa metáfora especial em relação a ela. Ela também é um edifício. E nós somos os construtores desse edifício. Os crentes são pedras vivas, como disse o apóstolo Pedro.
que precisam ser bem ajustados no estilo das construções antigas, que quase não se usava massa, como nós usamos, de cimento, coisa semelhante, não usava isso. As pedras tinham que ser ajustadas, eram tão bem ajustadas, que algumas delas têm aí centenas e centenas de anos, séculos de subsistência, porque elas foram bem construídas, pedra sobre pedra. Qual é o papel do professor nesse sentido? Ele toma essa pedra e ele constrói. E aqui, a teologia é, na verdade, o conteúdo daquilo que nós construímos nesse edifício espiritual chamado igreja. Um professor, quando se depara diante da sua classe de escola dominical, ele precisa assumir a consciência desse papel de construtor, construtor que é da teologia, que não é um bicho de 7 cabeças. Teologia é uma ciência, mas é mais do que uma ciência, é a base de tudo aquilo que nós cremos sobre Deus, as relações de Deus para conosco, enfim. Teologia diz respeito a todo o conteúdo doutrinário. Quando Paulo diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, há uma relação desse texto aqui, lá com Atos 2 e 20. É interessante a gente, 24, se não me engano, 2 e 20, que nos diz assim... Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Paulo foi um pouquinho mais atrevido, e o Espírito Santo deu a ele esse atrevimento de ele acrescentar aí profetas. Ele não se referia ao dom carismático da profecia na igreja, aquele dom para edificação espiritual. Ele se referia, com a palavra profetas, aos profetas do Antigo Testamento que profetizaram acerca de Jesus, da missão dele, da manifestação dele, como Salvador, como Senhor. E Paulo teve esse cuidado. Por quê? Porque naquele tempo eles não tinham as facilidades que nós temos hoje, de ter essas coisas em mãos, ter Bíblia de todo tamanho, de toda cor, de todo jeito. Temos em mãos para consultar facilmente. Naquele tempo os crentes, eles dependiam totalmente da memória que o Espírito Santo aguçava, fortalecia, para que eles se lembrassem de tudo que havia sido ensinado. Então, quando comparavam o ensino que os apóstolos aprenderam com Jesus, e o ensino dos apóstolos não era um ensino particular de Pedro, de João, de Tiago, quem quer que seja. O ensino dos apóstolos não era outro, senão o ensino que eles receberam de Jesus por quase 4 anos. Uma faculdade espetacular. Uma faculdade espetacular. E ele acrescentou aqueles que tinham acesso fácil a um pergaminho, a um papiro, aqueles rolos enormes, levar debaixo do braço, às vezes para aquilo que nós chamamos de capítulos. Naquele tempo não haviam capítulos e versículos, mas para comparar e dizer, é exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. Foi o que aconteceu na igreja de Tessalônica. O que é que Paulo fazia toda vez que ele entrava numa cidade para pregar o evangelho? Ele era chamado o apóstolo dos gentios, mas a primeira coisa que ele fazia era ir numa sinagoga. E ficava semanas e semanas, e sábados, discutindo com os escribas e fariseus e os doutores da lei, sobre tudo aquilo que ele entregava. Sua mensagem era revolucionária. E qual era a autoridade que Paulo tinha para fazer isto?
a autoridade do encontro pessoal que ele teve com Jesus. Por isso ele foi o tempo todo repudiado, até mesmo por apóstolos que estiveram com Jesus, que tinham uma ideia um pouco equivocada, não entenderam plenamente tudo que Jesus ensinou, achavam que primeiro tinham que salvar todos os judeus, não admitiam a possibilidade de um gentil fazer parte da igreja. E Paulo, ninguém foi mais judeu do que ele, ninguém foi mais fariseu do que ele, que era chamado fariseu zeloso, cumpridor das regras, das leis, da lei mosaica. Ninguém mais do que ele foi capaz de romper com tudo isto pela revelação de Jesus Cristo à sua vida. Por isso ele foi rompendo. Por isso até hoje existe na função de apóstolos uma certa dificuldade para se entender o ministério de apóstolos. Está lá, Efésios 4:11, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, mostra lá os 5 ofícios principais e destaca lá o ofício de apóstolo. Mas acabaram-se os apóstolos? Não. O sistema religioso da época cristã teve dificuldade. A igreja de Roma resolveu absorver essa ideia, a igreja oriental da Rússia e daqueles outros países, achando que ninguém poderia tomar o lugar de um apóstolo. Todos podiam ser pastores, podiam ser evangelistas, podiam ser exercer qualquer outro ministério, menos apóstolo. Eu não concordo, e tenho bastante base para não concordar. Entendo que os nossos pioneiros pentecostais aqui, só da Assembleia de Deus, foram verdadeiros apóstolos por missão e por vocação. Mas isso também não tira pedaço de ninguém. O sistema que a Assembleia de Deus adotou foi o sistema escandinavo, lá da Suécia, da Finlândia, da Noruega. E então entendiam que apóstolos era uma função restrita aos apóstolos. Muito bem, nós adotamos um outro sistema, mas eu creio que ainda hoje, não esses apóstolos de meia tigela que tem por aí, que entendem que ser apóstolo é ter um título de nobreza, um título especial, uma função de destaque. Não era assim que os apóstolos de Jesus pensavam. Os apóstolos de Jesus pensavam exatamente como Jesus entendeu e passou para eles. Eram enviados para pregar o evangelho, para pregar as boas novas do reino de Deus. Somente isso aí. Eu sou filho de pioneiro da Assembleia de Deus no Brasil, no meu estado de Santa Catarina. Meu Deus do céu, meu pai morreu antes do tempo de tantos sacrifícios e lutas e batalhas. Eu acompanhei tudo isso. Eu sei o significado de não ter nada para comer, não ter nada para vestir, depender de favor e de milagres de Deus, e Deus sempre operou milagres. Eu não sou pastor à toa, eu sou um pastor hoje porque eu creio nos milagres de Deus, eu creio na provisão de Deus nas coisas. Mas ninguém vai tirar da minha cabeça que meu pai e outros mais não foram apóstolos no estado de Santa Catarina. Só que eles não tinham título e nem precisam disso. Que o reconhecimento do ministério que eles receberam de Deus é lá em cima, no céu, no grande tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, voltando a falar, esses textos aqui, de Efésios 2, 20 a 22, como eu li aqui, e também Efésios 4, versículos 14 ao 16, que dizem o seguinte:
para que não sejamos mais meninos inconstantes e levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O edifício da igreja não é obra concluída ainda. A igreja é uma obra dinâmica do Espírito. Dizia o antigo servo de Deus, homem que eu admirei profundamente, pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, que a igreja é um movimento contínuo do Espírito Santo no mundo. E é isso mesmo. A conclusão desse edifício vai terminar, sabe quando? No dia que o Senhor chamar a sua igreja e arrebatá-la para estar na sua presença. Lá vai acabar. Mas enquanto isto, nós temos a missão de construir vidas, construir com os elementos que fazem parte dessa construção. Os elementos da nossa teologia. Não tenho medo da teologia. Tenho muito cuidado em querer estudar teologia muito além ou aquém da realidade simples da vida e da necessidade da igreja. Eu fiquei um pouco escandalizado há pouco tempo, quando me encontrei com um grupo de alguns teólogos nossos aí, e eles deram um show de conhecimento acadêmico. E eles fizeram um voo assim, nas nuvens. E o povo está lá. Hã? O que é mesmo? Hã? Hã? A verdadeira teologia não precisa disso. A verdadeira teologia, ela estuda, ela pesquisa, ela compara, ela faz com que o nosso conhecimento adquirido sobre coisas nos dê condições de falar para o nosso povo, edificar na mente do nosso povo o conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Não precisamos inventar nada. Não precisamos inventar nada. Eu ajudo um trabalho de jovens pregadores lá em Curitiba, e eles estavam esperando que eu fosse dar algumas aulas mirabolantes, daquelas assim, onde eles iam acabar não sabendo saber o que deveriam fazer. Eu mostrei para eles que há duas coisas que são fundamentais na nossa relação, na relação do pregador, na relação do ensinador com o seu grupo, o grupo que vai lhe ouvir. Chama-se simplicidade e profundidade bíblica. Profundidade. Simplicidade no sentido de falar na língua que o povo possa entender e compreender. Então, o que ensina, dedique-se ao ensino. Faça o seu melhor nesse sentido. Vejam só que esses ajustes, aqui está falando do corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todos. É uma forma também, mais uma metáfora de edificação, de crescimento, de desenvolvimento espiritual e bíblico. E nós temos que aprender a fazer isto. A igreja, portanto, aqui é ilustrada como um edifício em construção, em que os ensinadores são os construtores. São os construtores. Parabéns a vocês, irmãos professores e professoras,
que vêm para um evento como este, para terem aulas específicas, a orientação e a ajuda e a oferta de métodos capazes de torná-los muito mais aptos para ensinar a sua classe de escola dominical. Parabéns a vocês, porque numa sala de aula não é lugar de se pregar, é hora de se ensinar, de conversar. Eu gosto da palavra ensinar, mas com sentido de conversar. Até que a palavra homilia, tirando da homilética, se a homilética é a arte do discurso em público, uma homilia é, na verdade, significa uma aula em tom familiar. Você fala em tom familiar. O que existia na igreja primitiva? Não haviam templos desse tamanho aqui. Não haviam templos desse tamanho. Os trabalhos eram feitos nas casas dos irmãos que cediam os seus salões, quando tinham, para aprenderem a palavra de Deus. O tom familiar é conversar com as pessoas, como um pai que conversa com seus filhos e que os educa dessa forma. Isso é muito importante. Outra coisa importante que a gente aprende é o que está aqui logo na introdução, que o ponto de partida para a construção desse edifício está na declaração do Senhor Jesus, quando diz: edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Em Mateus, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Mais para frente eu vou falar um pouquinho disso aqui. Mas é fundamental mostrarmos que aqui Jesus é o epicentro de tudo o que nós fazemos, do que nós ensinamos. E nesse caso, a grande cabeça da igreja, o construtor master é Ele. É Ele que prepara outros construtores para ajudar. Por isso nós somos auxiliares, construtores auxiliares do Senhor Jesus, com a ajuda e o auxílio direto do Espírito Santo. Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios 12, quando Paulo fala sobre 3 classes de dons espirituais. E ele diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Dons atribuídos ao papel do Espírito Santo de forma direta na vida da igreja. 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios, que quer dizer, da palavra diaconiai, ou diaconel, que quer dizer serviços especiais. Diversidade de serviços, está no plural. Por isso os dons não se restringem a apenas 9 que nós temos lá nos versículos 8 a 10 de 1 Coríntios. Não. Você indo mais à frente, versículo 28, você vai descobrir um monte de outros dons espirituais. Eu descobri que tem mais de 50 dons que eu descobri. Mais de 50 dons espirituais em 5 listas diferentes dentro do Novo Testamento. Então imagine que ministérios se referem aqui atribuído à pessoa do Senhor Jesus. Tem muito a ver com as atividades funcionais da vida da igreja, os ministérios funcionais. É de Efésios 4:11, por exemplo. Mas não é somente isso ali. Serviços vão muito além. No versículo 28, vocês vão descobrir coisas tremendas. Paulo, ele resolve bagunçar o coreto aqui um pouco. Ele foge àquela regra de
ter que acontecer seguidamente, um após o outro, primeiro isso, tem que ser aquilo. Não, até essa linguagem é apenas para facilitar a nossa compreensão. Mas ele diz, olha, e uns pôs Deus primeiramente apóstolos, aí tudo bem. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. E doutores em Efésios 4:11 está atrelado ao papel pastoral. Mas, na verdade, é por uma má tradução. Diga aqui os professores de grego que estão por aqui, né? Uma má tradução. Porque não é a pastores e doutores, mas a pastores, uns para pastores, e outros também para doutores, ensinadores, mestres. Nos originais aparecem dessa forma. E aqui no 28 ainda diz mais. Olha, em terceiro lugar, doutores, depois milagres. Ele quebra toda aquela sequência de 8 a 10 que aparecem lá. Depois dons de curar. Um outro dom completamente novo e diferente que aparece aqui, que não estão lá nos versículos 8 a 10. Socorros. Dom de socorrer. Tem uma relação muito forte com o serviço social na igreja. E feliz é o pastor que encontra alguém que tenha esse dom para ajudá-lo ministerialmente a socorrer os necessitados. É preciso ter dom, é preciso ter graça, é preciso ter amor, ter paciência. Mas é um dom. E depois diz ainda mais, governos, que no original aparece como kiberneses. Muitos séculos depois é que essa palavra passou a ser conhecida muito mais do que meramente presidência, governo, direção, chefia. Está muito além disso, que é a palavra liderança. Liderança. E liderança aqui implica na arte de alguém de influenciar positivamente os seus liderados a fazerem um trabalho de forma espontânea, de forma feliz. O chefe apenas dá a ordem, faça. E se não fizer, rua. Até na igreja, viu? Tem muito chefe e pouca liderança nas nossas igrejas. E o Senhor quer renovar este dom de liderança na vida da igreja. Um professor é um líder, não é um chefe, não é um mandão. Não é o dono de fazenda e de gado. Um professor é um líder. E o líder tem a capacidade de ouvir, de compartilhar, de comungar, de conversar com seus alunos e fazê-los interessados no assunto. Para convencer acerca de uma verdade, é preciso ser um líder. Não basta dar uma ordem. O negócio é o seguinte, tem que ser assim, se não for assim, está errado. Não existe isso. Variedade de línguas, está aqui também, por último. Onde está o dom de variedade de línguas espirituais? Como é que se manifesta o dom de línguas hoje? Nós, pentecostais, assembleianos, que somos defensores da teologia pentecostal, temos que reconhecer de que a igreja cresceu, e cresceu assim, de forma meio desordenada, acerca dos dons espirituais, da sua prática na vida da igreja, da sua prática. Não basta falar que eles são importantes. Quando a gente ouve alguma profecia, ainda ficamos meio com dúvida também. Não é o que acontece? Mas será que existe só o dom de profecia? Será que dom de línguas é aquele que costuma confundir línguas com a mensagem que recebe do Espírito Santo?
O Espírito Santo vai precisar das línguas para isso? Não exatamente. Dom de línguas implica sempre um segundo dom, interpretação de línguas, que vem com uma mensagem especial para a igreja. Esses dons precisam ser despertados. E para serem despertados é necessário que nós ensinemos corretamente, não para travar a igreja, travar o crente que deseja ser usado pelo Espírito Santo, mas para libertá-lo das algemas de um monte de ideias particulares de quem quer que seja. O Espírito Santo não pode ser manipulado por ninguém, não pode depender de ninguém. O Espírito Santo precisa estar livre para operar, mas o Espírito Santo não fará absolutamente nada que contraria a própria palavra. Nada. Olha o que diz o texto lá, 12:7, diz assim. Depois há uma diversidade de operações. Então, uma ligação com as 3 pessoas da Trindade. Isso não significa que você diz, eu me interesso muito em ser uma pessoa usada por Deus para milagres, para dons de operação de curas e tal. Então eu vou pedir aqui a Deus, eu vou pedir ao Deus Todo-Poderoso, Pai. Não, eu vou fazer uma oração direta a Jesus. Eu quero dons dele. Não, diz, eu quero dons do Espírito Santo. Você não tem que se preocupar com isso. Isso não compete a você a escolha. Ele dá a quem quer, como quer e quando quer. E quem faz isto? O versículo 7 explica, mas a manifestação, a faneroses do Espírito, o que vem à tona de toda a manifestação desses dons relativos ao Pai, ao Filho e também ao Espírito, é o Espírito Santo que vive na igreja. É o Espírito Santo quem distribui e diz que é dado a cada um para o que for útil. Amém, irmãos? Ele quer ver disposição da sua parte para isso. Isso é fundamental. Uma coisa muito importante que eu até coloquei aqui no ponto 4 é a grande declaração de Pedro, que foi, na minha ótica, o patamar para a construção da teologia cristã. Está aqui. Eu acho que a partir da declaração que Pedro fez, inspirado pelo Espírito Santo, a teologia acerca de Jesus, a cristologia, foi formada a partir de então. Como? Para nós conhecermos as 2 naturezas de Cristo, está aqui. O que é que acontece lá? 16, 18, e há uma coisa interessante aqui, a gente a considerar. Quando eu falo do ofício de professor, é a diferença entre Petros e Petra. A diferença entre Petra e Petros. Vejam só, diz assim. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Pela primeira vez Jesus chama Pedro pelo seu nome próprio, e não pelo apelido. Pedro era um apelido. Porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí Jesus diz assim, pois também eu te digo que tu és Petros, Pedro. E o que é Petros para Pedro? Pedaço de rocha, pedaço de pedra, uma pedra cortada da pedra principal. Tu és um pedacinho de pedra. Tu és um pedacinho de pedra. Aí ele diz mais, e sobre esta pedra, a pedra aqui, que se refere à pessoa de Jesus, está contida, inserida na revelação que Pedro faz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Amém, irmãos? Isso é muito importante a gente aprender a separar. Se Petra é rocha maciça e Pedro é Petros, é pedra cortada da rocha, então Jesus é a rocha. Jesus é a pedra eleita na nossa vida, na vida da igreja de um modo especial. Amém? Por isso é fundamental a gente considerar isso. Que a partir daqui, a partir dessa declaração, os discípulos passaram a entender, a ter uma visão diferenciada acerca de Jesus. Mesmo tendo acompanhado o seu ministério com milagres, prodígios e muitas verdades ensinadas por Jesus, mas aqui veio a palavra que foi capaz de mudar a mentalidade dos discípulos acerca de Jesus. E essa palavra não foi a palavra particular de Pedro, mas foi uma palavra do Espírito Santo ao coração. Por isso o próprio Jesus disse que foi o Espírito Santo quem revelou a ele esta grande verdade. Amém, irmãos? Por isso, nós somos mais ou menos esse tipo de pedrinhas também, né? Que temos, na verdade, nas nossas limitações, a graça de Deus de poder hoje construir nesse grande edifício e tomar pedras brutas do mundo lá fora, que precisam ser lapidadas, ajustadas, para caber exatamente no lugar certinho do edifício. Esse é o papel. É um papel pastoral muito forte. Papel pastor. Daí a relação do pastor e a sua capacidade de ensinar a igreja também. É aquele que ajusta, que apara, que corta as rebarbas, que tira os excessos, que corta a pedrinha. Doutrinar uma igreja implica isso aí. Implica nesse papel. Fazer com que a pessoa que vem como uma pedra bruta tenha um valor pessoal, mas que precisa ser lapidado, ajustado para caber nessa construção. Então, uma coisa que a gente aprende aqui é que o professor é aquele que acredita naquilo que ele ensina. Se você não tem convicção sobre aquilo que você vai ensinar para a sua classe, então, na hora de orar e buscar de Deus ajuda, porque você precisa ter convicções firmes acerca daquilo que você vai ensinar. O ofício de professor na ótica bíblica está aí, nas definições, em sentido geral, referindo-se a qualquer professor, a qualquer irmão ou irmã na igreja que se dedica a ensinar a palavra de Deus. Eu tive uma professora quando era menino. A vida dela toda na igreja foi dedicada ao ensino na escola bíblica dominical. E ela trabalhava com crianças. E ela ensinava a base de toda a teologia que está na minha cabeça, toda a base, todo o fundamento, eu aprendi com a minha professorinha e com os meus pais, na escola bíblica dominical. Muitos anos depois eu fui àquela igreja, a mesma igreja, para encontrar minha professorinha bem idosa, já não podendo mais andar direito, mas que ela não faltava à escola dominical. Os irmãos iam buscá-la para ela estar na escola bíblica dominical. Eu tive que abraçá-la e beijá-la com muito carinho, muito amor. Aquela mulher especial que foi uma construtora dos fundamentos da minha fé cristã na escola bíblica dominical. Por isso o papel dos professores na escola dominical, principalmente com crianças, adolescentes, os jovens, é fundamental. E tudo que você puder, meu caro professor ou professora, nessas faixas de idade,
aprender para aprimorar o seu ensino, os seus métodos de ensinar, de chegar ao seu aluno, faça isso. Não perca a oportunidade. É um investimento que vale a pena na sua vida e no reino de Deus de um modo especial. Amém, irmãos? Didáscalos, está aí, a palavra grega, que é uma palavra equivalente à palavra hebraica rabi, que significa, na verdade, mestre, meu mestre. Rabi quer dizer meu mestre. Em sentido especial e bíblico, esse termo didáscalos na língua grega refere-se ao ministério de ensino. É o Espírito Santo quem dota uma pessoa, especialmente, para ensinar na escola dominical. Se quisermos salvar nossas famílias, eu digo aos pais, jovens que estão aqui, por favor, não permita que o sistema mundano invada a sua casa de tal maneira que você não possa mais ter os seus filhos na escola bíblica dominical. Traga os seus filhos para a escola bíblica dominical. Naturalmente, se quisermos conquistar o interesse das crianças, dos adolescentes na escola dominical, nós vamos ter que descobrir métodos, modos especiais de podermos alcançar, para não termos aquela escolinha chata, enjoada, que a criança não ouve nada e que o professor fica lá, uma lição lendo para cima, olha para cá, olha para lá, as crianças estão conversando, brincando, fazendo qualquer coisa, não estão interessadas. O professor é aquele que está de olho em todos os alunos, está sentindo um olhar meigo, sereno, amoroso, interessado em chamar a atenção dos seus pequenos alunos para aquilo que eles vão aprenderem. Aquilo que eles vão aprenderem. Foi na escola bíblica dominical que eu aprendi a necessidade do Espírito Santo atuar na minha vida. Eu tinha só 7, 8 anos de idade e eu tinha muita vontade de receber o batismo com o Espírito Santo. E fui numa aula da minha professora, quando eu tinha 9 anos, quem aguçou o meu interesse em querer ser batizado com o Espírito Santo. Eu não recebi imediatamente, mas eu fiquei com aquele desejo no coração. Meu pai fez uma viagem, precisou fazer uma viagem com a minha mãe, e eu disse para ele, quando o senhor voltar, eu vou já estar batizado com o Espírito Santo. Meu pai foi, voltou, eu não estava batizado com o Espírito Santo. Eu fiquei com tanta vergonha, me senti tão humilhado, tão chateado com aquilo, que eu me escondi dos meus pais. Meus pais chegaram, eu fui para debaixo da casa, daquelas casas de madeira, antigamente, e fiquei escondido, chorando lá embaixo. E meu pai, meu filho, Nai, onde é que você está, meu filho? Vem cá, dá um abraço no papai, na mamãe. E eu estava lá. Meu pai me descobriu debaixo da casa, vem cá, meu filho. Mesmo assim, eu continuei triste até o culto da noite. No culto da noite, aqueles cultos simples, onde o Espírito Santo atuava mesmo. Eu me lembro que o meu pai, ele levava a igreja a oração e todo mundo ajoelhado. Eu estava lá entre os meninos ajoelhados, buscando. E meu pai saía pelo meio do povo e abençoava um e abençoava outro e orava. Daqui a pouco eu senti a mão do meu pai na minha cabeça. Só passou a mão assim. E eu explodi em outras línguas. E falo línguas até o dia de hoje. Foi ali que eu aprendi a valorizar. Foi ali que eu me tornei um defensor do batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas espirituais.
Na escola dominical, isso é fundamental. Então, o professor tem uma influência muito positiva nesse sentido. Eu faço uma citação, de algumas palavras gregas que esclarece o sentido da palavra didáscalos aqui. Uma é a palavra heterodidáscalos, ou seja, heteros de outra coisa, ensinar outra doutrina. Nós não ensinamos outra doutrina. Calodidáscalos, aquele que ensina coisas boas, esse é o papel do bom professor. Nomodidáscalos era o expositor da lei de Moisés, o ensinador. E tem o pseudodidáscalo, aquele que pensa que é, mas não é, né? Aquele que pensa que é, mas não é. Não vou entrar nesse detalhe. Por isso, um falso mestre, um falso professor, ou alguém que finge ser um professor cristão, mas que ensina, às vezes, falsa doutrina. Irmãos, como faz mal na escola dominical um professor que não esteja atrelado à unidade doutrinária da igreja. Nós, como pastores, enfrentamos isso às vezes. Na última igreja que eu pastoreei, tinha um irmão muito estudioso, mas era também vaidoso. Era assim, meio senhor da verdade. E ele tinha uma classe fundamental. Era uma classe de jovens casais. E esses jovens casais gostavam demais das aulas desse camarada. Mas eu descobri que ele estava ensinando coisas e estava rebatendo aquilo que eu ensinava no dia a dia na igreja. E um dia eu fiz uma visita às classes, entrei assim, de repente, na classe, ele estava ensinando. Não, o pastor está chegando. Não, meu irmão. Estou chegando, mas vou me assentar aqui. Continuo ensinando como eu estava ensinando. E ele perdeu a condição de estar ensinando e tal. Aí eu tive que dar uma palavra para ele e disse: eu não quero desfazer do professor de vocês aqui na frente de vocês, eu disse. Mas ou ele se atrela ao ensino que nós ensinamos no púlpito da igreja, ou então deixa esse cargo de professor. Porque eu não vou aceitar professor nenhum aqui criando um grupo para ficar criticando aquilo que se ensina no dia a dia da igreja. A igreja precisa manter a sua unidade doutrinária. O pastor é um elemento fundamental nesse sentido. Ele tem que estar atento ao que está acontecendo. Então, a escola dominical não pode ficar à vontade, ela vão ter. Cada pessoa ensina o que quer, o que acha que é. Não, você tem liberdade didática para ensinar, na sua linguagem, mas você não pode fugir dos parâmetros do ensino da igreja, da teologia que nós ensinamos. Isto é fundamental. Isso é fundamental. Vocês vão me aguentar por mais 15 minutinhos só. Aleluia. Isso é fundamental. Outra coisa muito importante que eu quero chamar a atenção dos irmãos é sobre o ofício do professor da escola dominical como consultor teológico, que nós já dissemos algumas verdades aqui. Logo a seguir, no ponto de número 5, 4 e 5. No pontinho, subponto 4, diz: os professores ou mestres são os construtores e o material de construção são os ensinamentos dados aos alunos na escola bíblica dominical. Que material é este? Eu coloquei no ponto 5 os aliados do professor de escola bíblica dominical. 3 aliados. Mas 2 essencialmente aqui para o professor: a hermenêutica bíblica e a exegese bíblica.
A hermenêutica é a ciência que oferece as regras, os métodos, o modo de como você deve interpretar um texto sagrado, um texto bíblico, sem fugir dele. E a exegese diz respeito à arte de você expor aquilo que você estudou, que você leu, que você preparou. Isso é fundamental, é hermenêutica. Há uma relação muito forte, irmãos, da educação cristã com o que eu chamaria a ciência magisterial, que é o da igreja, que a igreja utiliza para levar o aluno a refletir sobre Deus, sobre suas relações com o homem, com o universo. A escola bíblica dominical é a melhor opção para se aprender nesse aspecto. Porque a teologia, ela promove, através da educação cristã, pelo menos algumas coisas interessantes. Ela promove 3 grandes verdades, que não está aí na sua apostila, você pode anotar se quiser. 3 grandes verdades. Em primeiro lugar, primeira grande verdade: Deus existe e tem relações com o mundo criado. Amém, irmãos? Muito bem. Gênesis 1:1 está lá. Segunda grande verdade: o homem foi criado à imagem de Deus e ele é capaz de receber e compreender aquilo que lhe é revelado por Deus, pelo Espírito Santo. Essa é a nossa diferença entre o homem e o macaco. O macaco não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem um monte de coisas assim meio parecidas com o que os homens fazem, mas não tem nada a ver. Parecido com Deus é você. Você é parecido com Deus. Você não é semideus, mas você é parecido com Deus. Imagem e semelhança diz respeito às características morais e espirituais que Deus tem. Deus é ser pessoal. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança nesse sentido. Moralmente, nós somos parecidos com Deus em termos de personalidade. Deus nos criou como pessoas que têm um intelecto, que têm vontade própria e que têm sentimentos. Isso é fundamental. Agora, é bom que a gente aprenda a valorizar esse aspecto. Deus nos tornou capazes de compreender aquilo que Ele tem para nós e revela para nós. Se o pecado fez a separação no início, Jesus Cristo foi aquele que veio para mudar essa história, e como verbo divino, Ele trouxe a nova revelação do Pai a todos nós, e nós louvamos o nome do Senhor por isso. E terceira grande verdade: Deus tem se revelado de muitas maneiras e de muitos modos à vida da humanidade. Amém, irmãos? Está lá em Hebreus 1:1. Então, eu diria que a teologia, no papel do professor, é fundamental, porque indica, na verdade, eu chamaria até o seguinte: a teologia é a espinha dorsal da missão proclamadora e ensinadora da igreja. É a teologia. E o sentido da palavra teologia indica a razão dessa mensagem, que é para que anuncieis. Lá em 1 Pedro 2:9, depois do Senhor apresentar as características da igreja, ele diz: para quê? Para que anuncieis. Para que anuncieis. Há uma inter-relação entre teologia e evangelização, entre teologia e o ensino, entre a experiência com Deus e a missão querigmática do crente, de proclamar, de anunciar, de ensinar, de levar a palavra à frente. Há uma relação. Por isso a teologia é importante, estudar teologia. Compra bons livros. Não
compre livros complicados, irmãos. Compre livros especialmente que você possa entender da nossa linha pentecostal, dos nossos autores pentecostais. Eu não estou condenando os demais. Eu tenho uma bibliotecazinha, mais ou menos, e os pastores aqui têm as bibliotecas deles enormes, pastor José Gonçalves, pastor Raifran, certo? Nós estudamos muita coisa, mas a base de tudo que nós ensinamos e fazemos é a nossa teologia pentecostal. E não deixa a desejar absolutamente nada. Nada. Não deixa. Tudo que você precisa conhecer de teologia bíblica, das doutrinas fundamentais da Bíblia, você encontra nas nossas teologias sistemáticas existentes, que são fundamentais para o conhecimento do professor. O professor tem que ter uma visão ampla, uma compreensão ampla das verdades teológicas para poder ensinar com segurança as verdades que precisam ser colocadas na sua prática. Isso é fundamental. Amém, irmãos? Então, é bom estudar hermenêutica, é bom estudar exegese, é bom estudar um pouquinho de homilética, né? Geralmente os pedagogos aprendem logo a planejar suas aulas e fazem as suas aulas devidamente planejadas. É uma homilética diferenciada, né? São aulas didáticas, planos de aulas que eles preparam. Então, outra coisa importante, o professor precisa saber a diferença entre pregar e ensinar. A diferença entre pregar e ensinar. Quando eu prego, eu procuro falar ao coração do povo. Em primeiro lugar, a pregação ela é uma arte que envolve oratória, retórica, mas não dispensa a qualidade daquilo que se vai falar, que se vai pregar, que é a qualidade bíblica daquilo. Como você usa a Bíblia para pregar? Geralmente fala pouco. Agora, o ensinar, já diferenciado, é a arte de você trazer uma verdade que você estudou, preparou, avaliou para ensinar a igreja de um modo especial. Então, é fundamental que aprendamos isto aqui, em nome do Senhor. Logo a seguir, estou terminando agora, o corpo docente da EBD começa com o pastor. O pastor é o elemento fundamental da escola bíblica dominical. Me desculpe se tiver algum pastor que acha que não precisa ir para a escola dominical. Mas você precisa estar na escola dominical. Você não é obrigado a ter que lecionar, a dar uma aula. Você pode, ao final, fazer uma aplicação da lição apresentada, mas a presença física do pastor na escola dominical fortalece a presença dos alunos na escola dominical. É fundamental. Então, a escola dominical não é só para professores, não é só para superintendentes, não é só para os líderes da EBD. Outra coisa importante do corpo docente é o superintendente, a segunda pessoa mais importante na estrutura da escola bíblica dominical. Isso é fundamental a gente saber. O superintendente não é autônomo para fazer o que quer. Eu fui numa igreja em que o superintendente fazia o que queria. Não perguntava ao pastor, não conversava com ele, não tinha o apoio dele. E um próprio pastor veio reclamar de mim. Eu disse, mas o irmão não é o pastor da igreja? O senhor não é o responsável principal pela vida da igreja e pela escola dominical? Então, o errado é o irmão, não é o superintendente. O senhor tem que pedir que ele apresente seus projetos, suas ideias, e o irmão aprova ou não aprova. O superintendente é peça fundamental, por isso ele não pode ser uma pessoa qualquer, irmãos. Tem que ser alguém atrelado ao ensino, às mudanças, às necessidades dos professores. E, por último, os professores,
que eu digo que não são autônomos dentro de sala de aula. Não fazem o que querem. Eles têm a obrigação de pegar uma revista de escola dominical, ensinar aquela lição tal como está ali. Ele pode melhorar, ele pode buscar, pesquisar e apresentar alguma coisa a mais, mas ele tem que ensinar aquela lição. A essência do ensino para aquela classe é aquilo que está na revista de escola dominical. Amém? É por isso que, quando a gente escreve revista de escola dominical, hoje na CPAD, nós escrevemos um livro auxiliar, que vem com outras informações para ajudar os professores naquele trabalho. Amém, irmãos? Deus os abençoe em nome de Jesus.